E se eu te dissesse que o jogador mais amado e odiado do Brasil pode estar vivendo seu último ato no futebol nacional, e ninguém percebeu ainda? Um nome que divide opiniões. Uma torcida que oscila entre vaias e aplausos. Um clube à beira do caos, e um craque que, sozinho, vira tudo de cabeça para baixo. 2 gols que silenciaram críticos. Um técnico vaiado mesmo com a vitória. Um estádio que não sabia se chorava ou aplaudia. E no centro de tudo isso, Neymar. Enquanto todos pensam que o Santos está salvo, a verdade é que os bastidores revelam algo muito mais complexo. Ele vai sair? Vai voltar para a seleção? O que está realmente acontecendo? Essa história não é apenas sobre futebol. É sobre pressão, identidade, redenção e um dos maiores nomes que o Brasil já produziu. Fizemos uma curadoria completa, reunindo falas inéditas, bastidores, reações de torcedores, cobertura internacional e muito mais. Tudo com análise, emoção e intensidade. Mas antes de mergulhar nessa história real e transformadora, precisamos da sua ajuda. Nossa missão coletiva é bater 1.000 inscritos, 80.000 visualizações e 5.000 horas de exibição assistidas ainda essa semana. Se você acredita no Neymar, no futebol raiz e em histórias que arrepiam, inscreva-se agora, deixe o vídeo rodando até o fim mesmo que esteja ocupado, e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Se batermos essa meta, vamos liberar um vídeo inédito com bastidores nunca revelados sobre o que realmente está por trás dessa fase de Neymar. Agora, respira fundo, porque a história vai começar, e você não vai acreditar no que está prestes a ouvir. Como se explica quando o herói de um clube entra em campo e, ainda assim, o estádio ecoa em vaias? Não há explicação lógica. Há sentimento. E é exatamente nisso que essa história mergulha. Neymar, o menino da vila que virou rei, voltou para salvar o time que o lançou ao mundo. Mas o que era para ser uma história de conto de fadas, escancarou a podridão, a divisão e a ferida aberta de um clube que já foi soberano e hoje flerta com o abismo. Em campo, 2 gols. Uma assistência. Uma atuação digna de seleção. Mas fora dele, um caos velado, um técnico na corda bamba mesmo vencendo, e uma torcida que não sabe mais se vibra ou lamenta. O que aconteceu nesse jogo foi só a ponta de um iceberg emocional que há anos afunda o Santos. Porque, mesmo com Neymar carregando o time nas costas, a sensação não era de paz. Porque a vitória expôs mais do que resolveu. O treinador, pressionado por decisões táticas questionáveis, trocou jogadores cruciais e foi alvejado por vaias ensurdecedoras. O clima era de divisão, de revolta e desconfiança. Enquanto Neymar brilhava, o restante da equipe oscilava entre a superação e a inércia. E do banco, um comandante que já não inspira confiança. O vestiário? Em silêncio. O torcedor? Em guerra consigo mesmo. Será que o Santos consegue se reconstruir com tantas rachaduras internas? Mas aí vem a reviravolta, e olheiros da seleção estavam nas arquibancadas. Assistiram tudo. Cada passo, cada drible, cada olhar de Neymar foi avaliado. E a pergunta que ninguém ousou fazer em voz alta se tornou inevitável: e será que essa foi a última apresentação de Neymar com a camisa do Santos em solo brasileiro? Porque se ele for convocado, tudo muda. Não apenas no time, mas no cenário nacional. E a verdade é, talvez ele já saiba disso. E esteja jogando como se fosse a última dança. Como se dissesse: essa é minha resposta, Brasil. Você já viu alguém jogando como se estivesse se despedindo? Porque foi exatamente isso que quem estava na Vila Belmiro presenciou. Neymar não correu, flutuou. Não chutou, colocou a alma em cada finalização. E quando balançou a rede pela segunda vez, não foi só um gol. Foi um aviso. Um alerta. Um chamado. O Santos vencia, saía da zona do rebaixamento, mas algo no olhar dele dizia mais. Um misto de saudade antecipada e convicção absoluta. A impressão era de que cada toque na bola era um aceno silencioso para a torcida. Como se dissesse: talvez eu esteja indo. Mas fui gigante até o fim. Porque o técnico foi vaiado mesmo com o time vencendo. Porque o torcedor não é burro. Ele sente. Ele sabe quando há incoerência.
As substituições estranhas, a postura fria diante de um elenco frágil, e a tentativa de justificar o injustificável, em tudo isso inflamou ainda mais uma torcida que já estava à flor da pele. Mas ninguém teve coragem de vaiar Neymar. Nem os mais críticos. Nem os que diziam que ele só vinha para se promover. Ele respondeu com bola. Com liderança. Com sangue nos olhos. E mesmo assim, o silêncio após o apito final foi ensurdecedor. Como se todos estivessem tentando entender o que acabaram de testemunhar. E os sinais estão todos lá, e membros da comissão técnica de Ancelotti assistindo o jogo, jornalistas internacionais repercutindo sua atuação, e a notícia de que clubes europeus já voltaram a fazer propostas. Agora a pergunta não é mais será que ele volta para a seleção? É quanto tempo o Santos ainda terá Neymar? Porque quando o craque volta a sorrir jogando bola, o mundo inteiro presta atenção. E quando ele joga como se fosse a última vez, é porque talvez realmente seja. Você já sentiu um estádio inteiro vibrar e em silêncio? Foi exatamente o que aconteceu após o apito final na Vila. Os gritos cessaram, os aplausos hesitaram e, por um momento, parecia que todos ali estavam presos na mesma dúvida: o que vai acontecer agora? Neymar estava ali, no centro do gramado, cercado por câmeras, microfones e olhares. Mas em sua expressão havia um vazio carregado de mensagens. Não havia comemoração exagerada. Nem declarações marcantes. Apenas um tom sóbrio e confiante que dizia muito mais do que as palavras. Era o tipo de silêncio que grita. Que marca. Que nunca é em vão. Porque Neymar não aproveitou o momento para se exaltar. Porque quem conhece a pressão de ser Neymar sabe que as vitórias individuais não apagam os incêndios de um clube em crise. E o Santos, mesmo fora da zona de rebaixamento, ainda sangra. A diretoria é contestada, o elenco é desequilibrado e a torcida, por mais apaixonada que seja, já perdeu a paciência. Neymar foi maior que o jogo, maior que a crise, maior que o caos. Mas até quando ele vai segurar essa barra sozinho? Por que carregar um clube histórico nas costas, jogo após jogo, exige mais do que talento? Exige fé. E fé, até os gênios se cansam de alimentar sozinhos. E aí vem o plot twist, e a presença dos auxiliares de Ancelotti não foi coincidência. Fontes internas confirmaram que Neymar está na lista prioritária para os amistosos da seleção. A volta pode estar mais próxima do que muitos imaginam. Mas se essa convocação vier, e tudo indica que virá, em o que acontece com o Santos? O time que depende dele emocional e tecnicamente está preparado para perdê-lo de novo? Ou estamos prestes a testemunhar uma ruptura que vai mudar o futebol brasileiro mais uma vez? Você já amou tanto algo a ponto de feri-lo? Essa é a relação atual entre a torcida do Santos e seu clube. E por extensão, com Neymar. Quando ele toca na bola, os olhos brilham. Quando ele marca, o estádio explode. Mas entre essas explosões de esperança, vêm as vaias. Não para ele, mas para tudo ao redor. Para a diretoria omissa. Para um técnico que parece perdido mesmo com vitórias. Para substituições inexplicáveis e decisões que ameaçam arruinar até as poucas vitórias que restam. O torcedor santista está esgotado. E a volta de Neymar é como uma luz, só que uma luz que, ao brilhar demais, escancara ainda mais a escuridão ao redor. Por que tanta revolta mesmo com a vitória? Porque o santista não quer só ganhar, quer voltar a ter orgulho. Quer ver coerência, projeto, evolução. E mesmo com Neymar em campo, o restante da estrutura parece desabar a cada rodada. Um time inconsistente. Um técnico que balança mesmo com 3 pontos no bolso. Um elenco que depende psicologicamente de um único jogador. E isso é um risco. Porque o dia em que Neymar não estiver disponível, o que resta? Vaias. Frustração. E a lembrança do que poderia ter sido. A torcida sente isso. Por isso se revolta. Por isso grita mesmo sorrindo. E enquanto o Santos tenta se manter de pé no campo, fora dele o mercado começa a girar.
fontes europeias falam em proposta concreta do Olympique de Marseille. Seria um retorno à Europa. Um novo ciclo. Um recomeço que muitos acham improvável, mas que está mais vivo do que nunca. Neymar, em forma e com visibilidade, é um ativo global. E o futebol europeu já acena. Mas o que ele sente em relação ao Santos? Isso pode ser o que decidirá tudo. Porque às vezes, nem o craque mais brilhante consegue salvar um time que insiste em se autossabotar. Você já viu alguém tentando salvar algo que já não quer mais ser salvo? É o que parece acontecer entre Neymar e o Santos. O jogador, movido por paixão, história e identidade, retorna e faz o impossível. Gols, liderança, esperança. Mas do outro lado, uma estrutura falha, desorganizada, que não parece acompanhar o mesmo ritmo. O Santos de hoje é uma sombra do gigante que revelou Robinho, Diego, Ganso e o próprio Neymar. E isso dói. Não só no torcedor, mas também nele. Porque não há como jogar sorrindo quando tudo ao redor está desmoronando. Neymar sente. E sente muito. Por que ele insiste em jogar tanto mesmo nessa situação? Porque Neymar não é só marketing, não é só fama. É emoção. É conexão. E por mais que seja alvo fácil nas redes sociais, ele entende a responsabilidade de ser um símbolo. De carregar uma camisa que já foi sinônimo de glória. Só que até um símbolo precisa de alicerces. Precisa de estrutura, de respaldo, de plano. E é isso que o Santos não oferece. A direção troca peças, não assume erros, não protege seus protagonistas. Enquanto isso, Neymar entrega o máximo, sabendo que talvez não possa sustentar esse castelo de areia por muito mais tempo. E aí surge um cenário que ninguém esperava, o retorno à Europa, tão distante meses atrás, hoje é uma possibilidade real. O Marseille quer, o PSG não se opõe, e Ancelotti observa. Neymar está no epicentro de uma reviravolta. E o Santos, mesmo vencendo, parece não perceber que está prestes a perder tudo. Mais uma vez. A pergunta agora não é se Neymar merece mais. A pergunta é se o Santos ainda merece Neymar. E quando essa ficha cair, será tarde demais. Você já amou tanto alguém, que precisou ir embora? Essa é a encruzilhada em que Neymar parece estar. Ele não voltou ao Santos por dinheiro. Não por status. Voltou por afeto. Por raiz. Por alma. Mas amar algo não significa que você pode salvá-lo. E Neymar, mesmo no auge técnico desde seu retorno, começa a perceber que talvez seja tarde demais para reconstruir um império sozinho. O Santos não é mais o mesmo. E não se trata só do campo, é cultura, é gestão, é direção. É uma falta de visão que corrói por dentro. E Neymar vê isso, sente isso. E talvez tenha se cansado de remar contra a maré. Porque o Santos, mesmo vencendo, ainda transmite tanta instabilidade. Porque vitórias pontuais não escondem um clube afundado em decisões equivocadas. A torcida, que idolatra Neymar, perde a paciência com o restante do time. Os comentaristas apontam a dependência excessiva nele como um risco iminente. E os bastidores revelam um vestiário rachado, com atletas inseguros e um técnico contestado que insiste em não ouvir o clamor da arquibancada. Neymar, por mais gigante que seja, não pode ser o time todo. E isso, aos poucos, o consome. E o que acontece quando o craque percebe que não adianta mais lutar? Ele busca novos horizontes. A convocação para a seleção pode ser o primeiro passo de um adeus silencioso. E os rumores da Europa viram sussurros cada vez mais altos. Neymar tem chance real de voltar ao centro do futebol mundial, e talvez, dessa vez, vá mesmo. Não por ego, mas por sanidade. Porque há batalhas que nem o maior dos gênios consegue vencer sozinho. E nesse jogo da vida, às vezes, sair de cena é o único jeito de manter sua própria história intacta. Você consegue imaginar o peso de uma camisa 10 da seleção sendo vestida por alguém que carrega todo um país nas costas, e ainda é questionado?
Neymar está prestes a ser convocado novamente, e o Brasil inteiro assiste, em silêncio, ao desenrolar desse momento com um misto de apreensão e torcida. Porque se o nome dele aparecer na lista, não será apenas mais uma convocação, e será uma reviravolta no roteiro que muitos achavam já escrito. E se ele for cortado, será um escândalo nacional. Afinal, como ignorar o jogador que, mesmo fora da Europa, está carregando um time histórico quase sozinho? Por que essa convocação tem tanto peso? Porque ela representa mais do que um retorno, é uma validação. Neymar sempre foi contestado, amado e odiado em proporções iguais. E agora, no ocaso de sua passagem pelo Santos, ele joga com mais intensidade do que muitos jogadores com 10 anos a menos. A comissão técnica de Ancelotti já sabe disso. E é por isso que seus auxiliares estavam ali, sentados, observando tudo. Cada drible, cada arrancada, cada reação com a torcida. Neymar não está apenas jogando futebol, está enviando uma mensagem, e eu voltei. E ainda sou necessário. E o mais impactante é que tudo isso pode ser parte de um plano maior. Se a convocação vier, e tudo indica que sim, Neymar se afasta do Santos por compromissos internacionais. E essa janela pode ser o estupim para um movimento europeu acontecer. Marseille, clubes italianos, até rumores da Arábia voltam à tona. Neymar pode estar costurando a transição sem alarde. E a pergunta que paira no ar é: será que essa convocação marca o recomeço ou o fim definitivo da história de Neymar no futebol brasileiro? Quando um craque decide sair, é covardia ou inteligência? Essa é a pergunta que ronda os bastidores do Santos. A possível saída de Neymar começa a ser encarada por parte da torcida como uma fuga. Mas será mesmo? Ou estamos diante de um herói que tentou, segurou, resgatou, mas agora entende que precisa salvar a si mesmo? O que poucos compreendem é que há um limite entre paixão e sacrifício. Neymar não foi embora quando o time estava no topo, e ele voltou no fundo do poço. E agora que colocou o Santos de volta à superfície, talvez esteja na hora de respirar. Em outro lugar. Em outro cenário. Porque Neymar, mesmo sendo ídolo, começa a dividir opiniões entre os torcedores. Porque o brasileiro, por natureza, cobra. Quer perfeição, quer entrega sem falhas, quer mágica em todo jogo. E mesmo após marcar 2 gols e sair como o melhor em campo, há quem diga que ele deveria fazer mais. Como se driblar o caos institucional fosse parte da função tática. A verdade é que Neymar nunca jogou para calar os críticos. Ele joga porque ama. Mas esse amor está sendo posto à prova, diariamente, por um ambiente que cobra sem oferecer estrutura. E isso, por mais resiliente que ele seja, tem um limite. E é nessa fronteira entre a idolatria e a ruptura que surge uma nova narrativa, e se Neymar estiver montando um enredo de despedida planejado? A convocação, a possível volta à Europa, os contatos silenciosos nos bastidores, e nada parece acontecer por acaso. Há algo grande sendo costurado. E o Santos, mais uma vez, corre o risco de ser o último a perceber. Como sempre foi. A diferença é que agora não se trata apenas de perder um jogador. Trata-se de perder o elo que ainda conecta o clube ao futebol mundial. Você já viu um craque evoluir e enquanto o seu clube regride? Neymar amadureceu. Tecnicamente, mentalmente, emocionalmente. Seu retorno ao Santos foi muito além do marketing e foi uma tentativa real de reconstrução. Mas o que ele encontrou foi um clube perdido no tempo. Diretoria amadora, estrutura frágil, planejamento quase inexistente. O Santos vive de glórias passadas, enquanto Neymar busca construir o presente. E essa distância entre passado e futuro pode ser justamente o que está forçando o ídolo a olhar para o lado, para longe, para fora. Para onde sua grandeza seja acompanhada de profissionalismo à altura. Por que um jogador como Neymar ainda precisa provar que é comprometido? Porque o ambiente em que ele está inserido insiste em sabotar seus próprios talentos. As críticas, muitas vezes injustas, refletem uma cultura tóxica de cobrança que não leva em conta o todo.
Um técnico vaiado mesmo com vitória, substituições contestadas, elenco instável e uma torcida que quer resultados mas convive com a bagunça interna, em tudo isso gera ruído. E nesse ruído, até o brilho mais intenso pode parecer opaco. Neymar está lutando contra mais do que adversários em campo. Está lutando contra a própria estrutura que deveria protegê-lo. E é aí que surge a ironia cruel. Talvez o Santos nunca tenha estado pronto para ter Neymar de volta. Não porque ele não pertença ao clube, mas porque o clube não soube se preparar para recebê-lo. Como se alguém voltasse para casa e encontrasse as portas semiabertas, os cômodos vazios e as paredes rachadas. O Santos ainda é grande no coração dos torcedores. Mas no papel, na prática, no futebol moderno, talvez esteja pequeno demais para o tamanho da entrega de Neymar. O que acontece quando um ídolo vira o escudo de um clube em crise? Neymar, mesmo com status de estrela mundial, foi usado, direta ou indiretamente, como cortina de fumaça para erros de gestão, resultados ruins e um time que, sem ele, desmorona. Cada vitória com 2 gols seus máscaras falhas sistêmicas. Cada entrevista que ele dá ofusca as declarações confusas do técnico. Cada toque dele é como um adesivo de luxo num vidro rachado. E o pior: o torcedor, movido pela paixão, às vezes nem percebe que seu ídolo está sendo queimado lentamente por dentro, disfarçando no sorriso o desgaste de carregar um fardo que não é só dele. Por que Neymar não explode? Porque sabe que qualquer gesto impensado se torna combustível para manchetes distorcidas. Ele aprendeu com a vida. Com as polêmicas. Com os julgamentos. Mas isso não significa que esteja tudo bem. O silêncio também é um tipo de grito. E ele tem gritado com a bola, com o corpo, com a alma. Quando decide jogar como se não houvesse amanhã, é porque talvez não haja mesmo. Porque a paciência tem prazo. Porque até os maiores precisam de alívio. E porque não se constrói uma história sozinho, por mais épico que seja o protagonista. E agora, com os olhos do mundo voltados novamente para ele, Neymar se vê numa encruzilhada: continuar sendo o ídolo de um Santos que parece não saber cuidar de sua própria história, ou aceitar que já deu o que podia dar e seguir para a seleção, para a Europa, para onde sua arte seja mais do que um tapa-buraco institucional. O problema é, quando esse passo for dado, o vazio que ficará será irreversível. Porque não existe substituto para um jogador que é, ao mesmo tempo, esperança, escudo e identidade. Você já sentiu que algo grande estava prestes a acabar, e mesmo sem ninguém dizer uma palavra? É essa sensação no ar. Na vila, nos bastidores, nas entrevistas, nos olhares entre os jogadores. Neymar não falou nada oficialmente. Mas tudo em sua postura, nos bastidores e até nos detalhes mais sutis, grita adeus. E não é um adeus qualquer. É o tipo de saída que vem carregada de silêncio, de não ditos, de olhos que brilham por tudo que foi feito e se apagam por tudo que poderia ter sido. Ele chegou para salvar, e salvou. Mas agora, com a seleção batendo a porta e a Europa acenando, parece que a tempestade que antecede sua partida já começou a soprar forte nos corredores de um Santos em estado de alerta. Por que ninguém no clube fala abertamente sobre a possibilidade dele sair? Porque admitir isso seria assumir o fracasso. O fracasso de não conseguir construir um projeto em torno de sua maior estrela. O fracasso de não aproveitar a chance de reerguer um gigante com a presença de um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. E mais do que isso, seria olhar no espelho e reconhecer que, mesmo com Neymar em campo, o clube seguiu sem rumo, à deriva, apostando na sorte e nas individualidades. A presença dele mascarou muito. E a ausência dele vai escancarar tudo. E como o torcedor reage a isso? Como sempre reagiu, com emoção. Alguns ainda sonham com o impossível. Outros já aceitam com tristeza. Mas há também os que ainda não entenderam o tamanho da perda iminente. Porque Neymar não vai apenas sair, e ele vai deixar um vácuo simbólico. Um vazio que não se preenche com contratações, nem com promessas, nem com discurso bonito. Ele é o último elo entre o passado glorioso e um futuro que teima em não chegar.
E quando esse elo se romper, o Santos não vai apenas perder um jogador. Vai perder a chance de renascer com ele. Você já viu alguém se despedir sem dizer adeus? Neymar está fazendo isso. Em silêncio, com classe, com bola no pé e alma no jogo. Ele não pediu estátua, não exigiu aplausos, não implorou por reconhecimento. Apenas entrou em campo e mostrou, mais uma vez, porque é um dos maiores que esse país já viu nascer. O Santos venceu, a torcida vibrou, mas no fundo, todos sentiram, e esse pode ter sido o último grito. O último ato. A última vez em que vimos, ao vivo, um gênio tentando salvar sozinho o clube que o criou. E talvez por isso tenha sido tão especial. Tão triste. Tão inesquecível. Por que dói tanto? Porque não se trata apenas de futebol. É sobre o que Neymar representa. Para o clube. Para o torcedor. Para o país. Ele não é apenas um camisa 10. É um símbolo vivo de uma era, de uma forma de jogar, de sentir o jogo. E agora, quando finalmente parecia reencontrar o melhor de si, ele percebe que não há mais tempo, nem espaço, nem estrutura ao seu redor para sustentar esse renascimento. A seleção o chama. A Europa volta a enxergá-lo com olhos de desejo. E o Santos, ainda preso a seus próprios fantasmas, não consegue segurá-lo. Não por falta de amor, mas por falta de preparo. Se Neymar for mesmo embora, deixará mais do que saudade, deixará um legado de resistência, de entrega e de esperança. Porque mesmo quando todos diziam que ele não voltaria, ele voltou. Mesmo quando duvidaram de sua capacidade, ele provou. E mesmo sendo maior que o clube neste momento, se curvou por amor. Por lealdade. Por identidade. E agora, talvez pela última vez, nos faz refletir, será que merecíamos tudo isso? Ou será que só aprenderemos o valor que ele tem, e no silêncio após sua partida? Se você sentiu essa história, se ela tocou algo dentro de você, nos ajude a chegar a 1000 inscritos, 80.000 visualizações e 5.000 horas assistidas ainda essa semana. Estamos construindo algo juntos. Um canal que valoriza o futebol de verdade, a emoção real e os bastidores que ninguém te mostra. E se a gente bater essa meta, vamos liberar um vídeo exclusivo com verdades e bastidores não revelados sobre essa fase do Neymar e o que ninguém teve coragem de contar. Curta, compartilhe, comente de onde você está assistindo e inscreva-se agora. Essa história não termina aqui.